Aí surgiu, né, a oportunidade de disputar o Campeonato Mineiro. E nessa época eu era, acho que o terceiro, o quarto goleiro lá. E naquela época teve um goleiro do profissional do Nacional que teve uma contusão. Aí o treinador falou, tem um rapaz aí que tá vindo aí, né, das categorias aí, vamos dar uma chance para ele. Aí foi quando eu disputei o primeiro Campeonato Mineiro. E naquela época, você vê, Campeonato Mineiro não era fácil. Nacional. Isso que eu ia falar, o Nacional nessa época ele jogava a primeira divisão do Campeonato Mineiro, né? Primeira divisão, e nós pegava naquela época o Atlético, o Cruzeiro, só time de ponta, né, meu? E você vê, os grandes, né, goleiros estavam lá, que era o Ortiz, o goleiro do Atlético, o João Leite, que era o Raul, quer dizer, são né? Mas, então você não passou nem por aquele período de pegar times de segunda, terceira divisão. A primeira oportunidade foi na primeira divisão. Primeira oportunidade, eu comecei a disputar um Campeonato Mineiro, você, né? Não tinha. Mas no banco? Não, já de cara. Jogando de cara? O titular machucou, e ele falou, tem um goleiro aqui, e eu fui lá em Araguari, na época, né? Aí já fui direto para lá. Fui lá pro jogo. Aí chegou, disputei o campeonato inteiro, e nesse mesmo ano já fui convocado para a Seleção Mineira. Fui convocado pela Seleção Mineira. Tinha seleções, né? Hoje em dia não tem mais. Nada, então lá tinha, né? Tudo, fazia a Seleção Mineira. Foi quando aí eu vim, né? Era Rio de Janeiro, São Paulo, tudo aí. Foi quando eu joguei aqui, contra a Seleção Paulista. Aí foi quando a época do São Bento eu era presidido pelo Alfredo Metidieri, que era o presidente, né? Jogo Capaz na época. Eles viram jogar e já mostraram interesse em trazer aqui para Sorocaba. Foi quando eu não tinha 18 anos ainda. Então, você lembra quantas partidas chegou a fazer no Nacional? Terminou o Campeonato Mineiro inteiro? Terminei o Campeonato Mineiro. Aí foi quando eu terminei. Inteiro de titular praticamente. O cara se lesionou, você pegou o campeonato inteiro. Isso, aí fui muito bem. Aí os caras mostraram interesse aqui, já disputei só esse campeonato. Aí e já se destacou. Vim para Sorocaba. Você vê, naquela época não, né? A gente tinha que vir até com o pai da gente, não podia, que é de menor. Vim aqui. Fiz, né? E naquela época o Cruzeiro tinha interesse, né? É isso que eu ia perguntar. Teve uma informação que a gente recebeu, teve gente que falou que junto com a proposta do São Bento, teve uma proposta do Atlético Mineiro também, né? Junta. E aí optou pelo São Bento. Na época o Campeonato Paulista tinha um outro valor, era muito forte, muito conhecido, né? Sim. Olha, o São Bento naquela época, juro por Deus, era considerado um time grande. Pra nós lá, né? Mineiro lá tudo. Pô, você vai pro São Bento, porra. Né, destaque em São Paulo lá, então todo mundo fala, não, pode ir. Aí quando eu cheguei aqui, vi a estrutura também, né, os caras, tudo. Falei, vamos, porque naquela época eu pensava, eu queria jogar, né? Eu não pensava também, eu queria jogar. A gente conversa com pessoas, assim, desses tempos, dos anos 70, começo dos anos 80, né, o pessoal fala sempre disso, que o pessoal que nasceu nos anos 2000 não consegue entender o quanto o Campeonato Paulista era forte ali nos anos 70, o quanto o mercado paulista, os times paulistas, né, não só o São Bento, a Ferroviária, o 15 de Piracicaba, eram times fortes, grandes, como você falou, e que nessa circunstância, né, que 79 foi o ano, né, que você vem, e é o ano que o São Bento ia jogar a Série A do Brasileiro também, além do Paulistão. Sim, então é até engraçado que hoje a gente pensar, né? Pra se medir, só pra completar, antes que eu perca Pra se medir, né, a gente tem amigos aí que torcem pros times do interior, e o Guarani naquela época também era bem grande, né, e jogava muito a Libertadores. E esse amigo nosso fala que o Guarani, por vezes, poupava na Libertadores pra chegar com força máxima no Paulistão, né. Hoje pra gente é inconcebível você poupar numa Libertadores pra um Paulistão. Você faz o inverso, você poupa no Paulistão pra jogar Libertadores. E mostra a importância que o Paulistão tinha nessa época, né? Sim, hoje você é dividido aí, né, por São Paulo, cada um 15 tem 15 times, agora naquela época 2 meses, né? Naquela época era 36 jogos direto, né? A gente, eu estreiei aqui contra o Santos. Você vê, uma quarta-feira à tarde contra o Santos, né? É que hoje, talvez, algum torcedor do São Bento, a gente tem muito público de 15, 16 anos, né? E estreou com vitória, né? 3-1 ganhamos do Santos, e o primeiro gol que eu tomei como profissional foi do Ailton Lira. Quer dizer, naquela época você, 18 anos, né, meu? Você chegando aí, aí é coisa louca. Então, um rapaz de 15, 16 anos, ele vai olhar hoje para o cara escolheu o São Bento com o Atlético Mineiro, vai parecer que não faz sentido, mas na época era o contexto da época, né? Era, e aí, essa foi a escolha, então você vem para Sorocaba, né, para o mercado paulista, e como o Euler falou, né, tem essa estreia aí contra o Santos, essa vitória de 3-1, que na época era mais comum, o São Bento vencer os grandes também, né, bater de frente com os grandes. Quantas vezes não ganhamos? Perdemos também. Hoje, né, então, primeira vez que eu ouço que o São Bento ganhou ali uma disputa com a dupla mineira,